Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um resumo da aula da passada terça-feira. Vamos começar. Lembram-se que nós estávamos a falar do primeiro axioma, que é impossível não comunicar. Lembram-se que uma das distorções é quando queremos parar a comunicação falando de algo que nos ultrapassa, que a razão é algo que nos ultrapassa, e demos o exemplo de Górgias, que a uma dada altura em que viu a discussão a correr menos bem com Sócrates, e diz que sim, senhor, até é capaz de continuar, mas talvez conviesse atender também aos interesses dos presentes. Antes da vossa chegada, já eu tinha ocupado largamente o auditório com a exposição das minhas ideias e a sessão vai estender-se ainda muito se continuarmos esta conversa. Devemos, pois, pensar nas conveniências dos ouvintes. Não aconteça que estejamos aqui a reter aqui alguém que tenha mais que fazer. Ora, o que eu não tinha posto foram as respostas que foram dadas a seguir. Quer fonte diz: estais a ouvir, Górgias e Sócrates, o murmúrio da aprovação dos assistentes à ideia de escutar as vossas palavras. Por minha parte, nunca eu tenho ocupações tão urgentes que me forcem a considerá-las mais importantes do que uma conversa desta natureza entre pessoas de tal categoria. E Cálicos reforça essa ideia, dizendo: pelos deuses, Crafonte, também eu tenho assistido a muitas discussões, mas não me lembro de ter assistido a nenhuma que me desse tanto prazer como esta. Pelo que me toca, poderias falar todo dia que eu só teria gosto nisso. Sócrates, a seguir, diz: pois bem, se Górgias quiser, eu não tenho nada a opor. E Górgias, coitado, diz: depois de tudo isto, Sócrates teria vergonha de não aceitar o convite. E é de facto por vergonha que ele vai continuar a discutir com Sócrates, embora não tivesse grande vontade de continuar a fazê-lo. Nós, então, devemos, em conclusão, tinha eu falado na aula passada, nós devemos escutar ativamente, que é o segundo pilar das boas relações. Eu recordo, o primeiro pilar é a afetividade, a simpatia, a afabilidade, a cortesia. O segundo pilar é a escuta ativa, e já vamos ver um bom exemplo do que é a escuta ativa, que não é simplesmente escuta. O terceiro pilar, que é o estabelecimento de limites, muito importante. E, finalmente, o encorajamento de esforços é o quarto pilar, que é muito importante também, fundamental, para as outras pessoas terem alguma indicação de qual o caminho, o melhor caminho que a sociedade à sua volta deseja. O quinto pilar é, digamos, a cobertura, é a comunicação. É esta matéria que nós estamos a dar. Bom, escutar ativamente não é apenas ouvir o que o outro está a dizer, que no fundo que foi o que Cálix e Querofonte fizeram. Ouviram o que Gorgias disse, mas também o que ele quer dizer. E isto é que Querofonte e Gorgias Querofonte e Cálix não ouviram. Ouviram o que Gorgias disse, mas não o que ele quis dizer. E é aqui que também Sócrates também falha algumas vezes. Num outro exemplo, Sócrates diz, em resposta a Gorgias, que diz que não está a entender, Sócrates diz: é natural, ainda não me expliquei claramente, mas Polo é jovem e impetuoso. A primeira frase está tudo bem, está a explicar que a culpa não é de Górgias por não entender. Ele é que ainda não explicou, ainda não se explicou claramente. A segunda frase, a segunda parte da frase é que é menos bem porque rotula Polo. E porquê é que isto não está, rotular não é uma coisa boa? Bom, a primeira questão é que Sócrates, ao rotular Paulo, não procura refletir sobre o que o Paulo quer dizer com o seu comportamento. Nós já vimos, escuta ativa é ouvir o que a pessoa está a dizer e o que ela quer dizer. Às vezes não é bem a mesma coisa, como vimos com o exemplo de Gorgias. E se, não fazendo isto, Sócrates vai dificultar a comunicação e, de facto, Paulo cala-se e deixa momentaneamente a conversa. Só vai intervir para, digamos, salvar Górgias da vergonha de se ver sem resposta perante Sócrates. E só aí, então, Paulo volta à conversa, apenas para defender Górgias, porque por ele tinha terminado ali. Portanto, rotular não facilita a comunicação. Segunda questão de rotular é que nós estamos a identificar a pessoa, seja ela criança ou adulta, com o comportamento ou o sintoma. Ela pode ter, de facto, um problema.
ela pode estar a ser, enfim, mal educada, pode estar a ser. Eu tenho até dificuldade em dizer o ser, como estão a ver, não é? Porque ela pode estar a ter um comportamento menos adequado, mas ela não é esse problema, não é esse comportamento. E eu tenho aqui no slide, como vocês estão a ver, tenho a dizer que mesmo um deficiente não é apenas isto deficiente. Ele pode ser bondoso, alegre, interessado, sábio, etc, etc, etc. Quando estava a rever estes slides, dei-me conta de um erro nesta frase. E sabem qual é o erro? Vocês deram conta. É que no momento em que eu estou a dizer que nós não devemos rotular, cá estou eu a rotular usando a palavra deficiente. Por isso é que hoje em dia se procura evitar o máximo o rótulo, não se consegue completamente, dizendo pessoa com deficiência ou pessoa com uma condição de deficiência, enfim, não chamar propriamente deficiente, porque isso é de facto um rótulo e isso é identificar a pessoa com aquele sintoma, aquele problema particular e a pessoa é muito mais do que isso. Principalmente se for se for uma criança, mas não só, ela pode nem sequer ter um problema. E porquê? Porque nós estamos neste coisa de comunicação e temos falado que a comunicação é circular. Portanto, nós temos um problema. O problema nunca é só da pessoa. O problema que aparece em interação nunca é só da pessoa. A comunicação é circular. Além de que os contextos, seja ele o atual em que se está a dar a comunicação, seja o passado, o contexto passado de cada um, a sua história passada, desempenha um papel muito importante na criação e manutenção do problema. E, portanto, ela não tem um problema neste momento, nós temos um problema e esse problema tem muitas ramificações. Portanto, não é bom rotular. A terceira questão de rotular, a que não ajuda aos dois primeiros R's, lembram-se? Os três R's da boa comunicação: regular, relacionar e só por fim refletir. É por esta ordem. Nós temos que acalmar a pessoa, se a pessoa está descontrolada, seja criança ou adulta, porque a pessoa se está descontrolada não vai ouvir nada, não vai dar, não vai conseguir pensar, refletir em nada. Portanto, primeiro temos que acalmar a pessoa, regular. Depois da pessoa estar acalmada, nós temos que garantir que nós estamos numa relação de confiança. Ela tem que sentir confiança em nós, tem que sentir que há uma relação positiva, afetuosa connosco. Porque se não sentir isso, também não vai dar atenção àquilo que nós lhe dissemos. E só em terceiro lugar, então, depois disto garantido, é que vem o refletir, o raciocinar, enfim, argumentar, etc. São então os três R's, por esta ordem. Primeiro regular, depois relacionar e a seguir refletir, raciocinar. Porquê é que não ajuda estes dois primeiros erros? Porque o nosso cérebro funciona muito mal perante uma ameaça. E de onde é que vem esta ameaça? É que quando nós rotulamos, nós estamos a criticar, não é? Nós, quando damos um rótulo, dizemos que é mal educado, é isto, é aquilo, nós, no fundo, estamos a criticar. E ninguém gosta de ser criticado, porque isso dá mal-estar. E criticar é fazer o contrário de empatizar, de apoiar, de partilhar sentimentos positivos e tranquilos, encorajar, é o contrário de encorajar, o contrário de elogiar, portanto, contrário de tudo aquilo que aproxima as pessoas umas das outras, tudo aquilo que fortalece os relacionamentos. E a crítica é o contrário disto tudo e, portanto, representa de facto uma ameaça, porque há aqui como que uma espécie de promessa de exclusão, e isso é muito assustador para o ser humano, que é uma espécie muito social, como temos vindo a dizer. Portanto, isto, rotular, representa de facto uma ameaça. E perante a ameaça, o cérebro deixa de ouvir, de nos ouvir, a fim de organizar a sua defesa. E a defesa, que é automática, tem duas componentes: uma componente ativa, a luta e a fuga, e uma componente passiva, que é a paralisação, a submissão e a dissociação. Quando é que surge isto? Quando há a possibilidade de superar o adversário, superar a dificuldade, então a opção é ativa, é a luta ou a fuga.
afastarmos da situação. Mas se não tivermos hipótese nem de lutar nem de fugir, que é a situação das crianças, as crianças não podem lutar porque os adultos são mais fortes e fugir também não pode porque os adultos são mais fortes e ela depende dos adultos. Portanto, as crianças normalmente têm estas três respostas: a paralisação, em que a criança congela, a submissão, que é o que normalmente os educadores que ameaçam, usam de violência e depois a criança obedece e dizem, então, a ver, isto resultou. Bom, resultou porque desligou-se o córtex, pôs-se o cérebro em modo de sobrevivência, o corpo, o organismo todo cheio de hormonas, de cortisol, de adrenalinas, etc. E a criança submeteu-se. Se queremos, a questão aqui é se nós queremos que esta criança seja um adulto submisso, e se não queremos que ela seja um adulto submisso, nós não devemos treiná-la para ser submissa, né? Temos de ter essa atenção. E finalmente, quando está tudo desesperado e já não há possibilidade nenhuma, há dissociação que permita à pessoa evadir-se, digamos assim, evadir-se da situação para não sofrer com as suas consequências. Portanto, estas são as respostas, e como veem, não há aqui nenhuma resposta de reflexão, de ponderação, não, porque isto são respostas automáticas quando o organismo se sente em perigo. E quando as pessoas entram neste modo de sobrevivência, este é um dos principais fatores que contribuem para uma má comunicação. Em suma, a regra é ouvir não só o que a outra pessoa diz, que é importante, mas também o que ela, no fundo, quer dizer com aquilo que diz e com a forma como o diz. Também é outra informação importante. Para finalizar este primeiro axioma, vamos só fazer aqui um resumozinho. Desde que estejamos despertos e em interação, não é possível não nos comportarmos, nós estamos sempre a comportar, mesmo quando o nosso comportamento é de congelação, uma daquelas respostas, não é? Mesmo que façamos esse comportamento sem consciência do que estarmos a fazer, mesmo que não sejamos compreendidos, mesmo quando estamos paralisados e silenciosos, não é possível não nos comportarmos. E qualquer comportamento na presença de outros tem sempre algo de comunicação. Uma comunicação que é positiva, que é negativa, ou de que não queremos interagir. Recorrendo ainda a Gorgias, mesmo o silêncio final com que é recebida a última intervenção de Sócrates, comunica a Sócrates, que teve a última palavra e que venceu o debate, sem dúvida, mas que é duvidoso que tenha conseguido convencer os seus interlocutores. Ele venceu, mas se calhar não convenceu. Platão deixa isso em aberto porque não dá indicação de nenhuma reação por parte dos seus interlocutores. Ou seja, não podemos dizer que a comunicação só acontece quando é intencional, quando é consciente ou bem-sucedida. Isto é quando ocorre compreensão mútua. A interação, a comunicação acontece sempre. Por isso, o primeiro axioma diz: é impossível não comunicar. E pronto, chegamos ao fim. No próximo ano letivo, nós passaremos ao segundo axioma. Até lá, muito obrigado por este ano letivo, que foi muito interessante com a vossa participação. E desejo a todos muita saúde e boas férias. Até outubro, com tudo a correr pelo melhor.